Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, estamos recebendo hoje no Conexão Poder o Procurador-Geral do Estado, Rogério Galo. O Estado passa por polêmicas e nós vamos debater justamente esses problemas aqui. A polêmica do VLT, será que vai ter o VLT? O VLT para mim não vai ter, você tira o cavalo da chuva. As denúncias envolvendo aí membros do governo, enfim, recuperação fiscal, vários assuntos de seu interesse. Fique com a gente, o Conexão Poder está no ar. Acompanhado hoje com o nosso colega jornalista aqui do Repórter MP, Rafael Schultz. Rogério Galo, Procurador-Geral do Estado, obrigado pela sua presença aqui no estúdio do Conexão Poder. Eu quero começar já com essa situação aí polêmica que foi assunto na mídia nacional, mídia local, enfim, que são os supostos pagamentos de propina do ex-governador Simval Barbosa. O Jornal Nacional estampou, teve acesso aos vídeos, a imprensa local também divulgou os vídeos. Nesse vídeo havia um procurador do Estado, o ex-deputado Alexandre César, que é do PT, ou era do PT, não sei se ele ainda está no PT. Mas, enfim, qual vai ser a postura da Procuradoria em relação a este procurador? Eu sei que tem um PAD aberto com outros procuradores já também. Vamos tocar nesse assunto, mas quero que o senhor foque agora nessa primeira pergunta no Alexandre César. Sim. Agradeço o espaço, André, Rafael, cumprimento também a todos os nossos ouvintes, né, e que estão nos assistindo também. Sobre essa questão que foi veiculada nessa última sexta-feira, na última quinta, aliás, nós vamos cumprir os ritos, né, os ritos legais. As imagens, nós emitimos uma nota a respeito, são imagens que são fortes, graves. Nós precisamos ter acesso à delação, né, ao documento da delação do ex-governador Simval Barbosa, para entender todo o contexto. Ainda está sob sigilo essa delação, e na medida em que nós, se for levantado o sigilo, tivermos acesso, nós vamos avaliar, encaminhar para a corregedoria para que seja feita a avaliação e a tomada das providências. Não, eu não entendo isso. Está em sigilo, mas aí uma emissora de televisão consegue as imagens, consegue os documentos, consegue tudo. Que sigilo é esse, né, Rafael? Menos o governo e os interessados. Os interessados não têm acesso a essa... O senador Blairo Maggi, o ministro Blairo Maggi, aliás, tentou ter acesso a esses autos, não conseguiu, foi negado. E está respondendo pelo que sai na imprensa. A emissora pega e divulga, né? Sim, aí ele responde pelo que sai na imprensa. Eu sei que o senhor não está tendo acesso, mas suponhamos que aquilo lá que foi mostrado é realmente propina. O que acontece com Alexandre César? Só um padzinho? Isso, no âmbito da Procuradoria, será feita a avaliação, possivelmente se instaure um processo administrativo disciplinar, que vai ser conferido a ele o devido processo legal, desde que haja, né, uma capitulação de uma infração funcional prevista na lei orgânica da Procuradoria. Então, por isso nós precisamos, de fato, ter acesso a essa delação, que deve narrar ali quais são os fatos, porque, como você mesmo disse, né, André? Até o presente momento, se tem imagens e não se tem os documentos que respaldam essa delação. Por isso que é fundamental, de fato, o compartilhar, depois de levantado o sigilo pelo ministro Fux, né, que se tem, então, acesso aí a essas informações que serão compartilhadas, e aí, certamente, a sociedade pode ter certeza que as providências serão adotadas, né, com todo o respeito ao devido processo legal, e sem aqui eu me antecipar sobre juízo de valor, porque depois, ao final, pode ser que nós iremos julgar, né, no colégio de procuradores, é quem julga a reunião dos procuradores-chefes na Procuradoria, com mais 4 membros eleitos que compõem o colégio de procuradores. Então, esse assunto eu não posso nem emitir juízo de valor, porque depois eu posso perder isenção para poder fazer o julgamento. Mas o fato dele ter cometido esse suposto ilícito na função de deputado estadual e não na função de procurador do Estado, atenua alguma coisa? É isso que vai ser avaliado. Ele não estava na atividade dele de deputado.
Porém, aí existem interpretações, tem que verificar exatamente o que está narrado na delação para se verificar nos deveres que o Procurador do Estado tem, no artigo 79 da nossa Lei Complementar 111, para verificar se aquela conduta que está narrada e delatada, né, ela tem alguma capitulação, ela tem alguma conexão, para falar que nossa conexão poder, se ela tem alguma, aqueles fatos tem alguma conexão com alguma daquelas tipificações dos deveres do Procurador do Estado. Por isso que é importante, quando a gente diz, às vezes a sociedade não entende, né? Mas já tem as imagens. Só que você tem as imagens, porém, você não tem ali exatamente a narrativa, né, do que aquilo se refere. Portanto, é fundamental, de fato, nós tenhamos isso vai ser submetido à Corregedoria, a Corregedoria vai fazer análise, vai olhar, inclusive, lá para os deveres do Procurador do Estado e identificar se tem alguma conduta ali que infringiu um dever. Nós temos um caso parecido que é do ex-procurador do Estado, Francisco Lima, Chico Lima. Por que se demora tanto para tomar uma decisão? Chico Lima já foi preso, o Silval já confessou, Nadaf já confessou, e o Chico Lima continua recebendo do governo do Estado como se nada tivesse acontecido. O gordo salário. O gordo salário. É uma boa pergunta, Rafael. Acho que a sociedade tem que ter os devidos esclarecimentos. Nós abrimos o PAD contra o ex-procurador, né, Francisco Lima, está em tramitação já na Procuradoria. Ele foi intimado, acho que nessa semana ou na semana passada, e o processo vai caminhar aí nos próximos 2 ou 3 meses para sua resolução, né? E aí a sociedade terá certamente a devida resposta a respeito desse caso. Mas os procedimentos estão sendo abertos, as providências estão sendo tomadas pela Procuradoria. Mas no caso do Alexandre César pode demorar todo esse tempo também de investigação? De parte? Não sabemos. Ou seja, ele vai receber não sabemos quanto tempo. Nós vivemos num país democrático, nós temos um Estado de Direito, nós temos que respeitar o devido processo legal. Nós não recebemos ele, não sabemos quando haverá o compartilhamento dessa delação e das provas que a acompanham. Quando nós tivermos esses documentos, certamente as providências serão adotadas conforme eu já mencionei. Tá, eu sei que o senhor não pode emitir, mas o senhor vai ter que emitir. O que o senhor pensa disso aí, tudo que aconteceu e que foi divulgado pela imprensa em relação a essa suposta, a gente é bonzinho, né? Suposta propina do Silval? De novo, são imagens muito fortes, né? Qual foi o teu sentimento? Deixa eu colocar de novo a pergunta. O que é que você sentiu? Te deu nojo também, como falou aquela, cidadão, né? Aquela jornalista do Bom Dia Brasil? A Juliana Morrone. Te deu nojo? Você sentiu enjoo? Sentiu náusea ao ver essas imagens? Eu senti. É uma situação constrangedora, né? Constrangedora, certamente também para o colega que se viu naquela situação. É uma situação constrangedora do ponto de vista. O Alexandre é uma pessoa que nós temos em alta conta, é um professor da Universidade Federal, né? Enfim, é um colega muito zeloso lá na conduta dele, funcional, do ponto de vista da sua capacidade técnica, né? Inclusive está concluindo o doutorado dele. Enfim, para nós somos tomados de surpresa e a gente espera aí que ele apresente, assim que tiver contato também. Hoje ele disse que não teve acesso também a esses documentos, que ele apresente a sua defesa enfim, que tudo ao final seja devidamente esclarecido e que as pessoas que tenham feito algum ilícito que paguem. Mas de fato é uma situação bastante constrangedora, porque nós o conhecemos e fomos tomados de surpresa. Porque ali está sendo colocado como propina, né? De repente era aquela famosa ajuda de campanha mas aí de qualquer maneira é caixa 2 também. Chamado mensalinho, não deixa de ser crime. Tipo mensalinho, sei lá. Por isso que, de novo, André, então, tem vários contextos. Por isso que é importante pode ser várias coisas. Nós termos assegurado inclusive propina, né? O acesso a essas informações, tanto pela defesa como pelos órgãos de investigação administrativos, como a PGE, por exemplo, e que também nós asseguremos o devido processo legal, né? Que nós não tenhamos aí essa sanha acusatória de já pré-julgar. Então, é importante, de fato, os fatos, as imagens, como está na nossa nota, na nossa da PGE. As imagens são, por si só, muito fortes e muito graves. Não dá para Agora, com imagem. nós precisamos, de fato, ter acesso a esses documentos, ter acesso ao teor dessa delação e desdobrar isso aí nos procedimentos que forem cabíveis. Qual que é não é a postura, ia falar postura, mas qual que é o procedimento da Procuradoria para poder ter acesso a esses
documentos, aos autos, enfim, a delação do Silval? É um pedido de compartilhamento de provas em relação exatamente ao capítulo que versa sobre o Estou falando isso porque a Procuradoria Nós tem acabamos- um membro envolvido nessa Nós acabamos, por exemplo, de pedir o compartilhamento das provas no caso do VLT. Né? Há um inquérito em tramitação, Sim. nós estávamos numa negociação, é público e notório, e fomos surpreendidos lá com aquela operação e nós solicitamos o compartilhamento das provas. Nos foi compartilhado pelo juiz federal, Dr. Paulo Sodré, as provas relativas àquilo que Tá, já está mas concluído. aí você Exatamente pede o mesmo compartilhamento, procedimento. Mas aí a probabilidade de negar Mas é grande? Não, ou nesse momento vai acontecer o mesmo que aconteceu com o ministro. Vão negar, então. Vão negar porque está sob sigilo. Não, mas aí Por tá que se sigilo, coloca vai dar sob pra Rede sigilo? Globo? Aí não Por que dá. está sob sigilo? Está sob sigilo por interesse da investigação. Certamente existem diligências que estão sendo empreendidas. eu não Como entendo entender isso? Como entender isso? Tá O sob Brasil, sigilo o por mundo interesse de inteiro está sabendo o que está investigação, acontecendo. E aí a Rede Globo tem todas as imagens, tem todos os áudios, tem todos os papéis. Que sigilo é esse? Os E aí o os senhor, que é o vazamentos. Procurador-Geral do Estado, não tem acesso. Tem que ter um membro envolvido no escândalo. E aí vai um jornalista lá, Interessado consegue no conversar caso. com alguém lá e consegue. Esses Tudo bem, vazamentos- mérito para o jornalista, mérito para a Rede Globo, fantástico o trabalho jornalístico. Mas eu questiono quem vazou, né? O vazamento seletivo aí. Esses vazamentos eles são ilegais, né? Eles são E aí, assim, além de quem tem seletivos, eles são interesse, que é o procurador, não tem acesso. Esses vazamentos E as são legais. partes, Porque, né? inclusive, André e Rafael, é importante deixar claro, esses vazamentos às vezes podem, inclusive, prejudicar a investigação. Exato. Porque se se cobre por sigilo, nós temos que lembrar, no Brasil, o sigilo é exceção. A publicidade é a regra, né? Então, se tem sigilo, tem que ter um fundamento para aquele sigilo. E o fundamento, sobretudo em investigações criminais, é exatamente no interesse da investigação. Olha, ainda está a se fazer alguma diligência que, se vier à tona, pode atrapalhar o cumprimento dessa diligência, né? O êxito dessa diligência. Então, quer dizer, um vazamento desse pode, inclusive, prejudicar a própria investigação. Aí mostrou-se, quantos deputados? 5? 5 ontem. 5 deputados foram mostrados pegando E lá se falam a de mais suposta 4 propina, vídeos hoje. mas a gente sabe que tem outros envolvidos. E aí o cara que sabe que está envolvido, que sabe que pegou, o que ele vai fazer? Destruir provas. Sabendo que vai ser exposto também. Ele já vai agir nos bastidores e tentar melar alguma coisa, ou vai se mandar, sei lá, não sei o que vai fazer. Então prejudica a investigação, eu estou enganado? Sim, claro, é isso. Os vazamentos legais, eles são danosos, são nocivos para o sucesso de qualquer investigação, né? E num caso como esse, vem à tona fatos tão graves quanto esses e as instituições e as próprias pessoas que forem envolvidas, elas não têm condição de se defender porque não têm acesso e nem de agir, no caso, por exemplo, da Procuradoria. Hoje eu recebi uma dezena de ligações de veículos da imprensa, perguntando, e aí, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Tivemos que emitir uma nota exatamente para dizer, olha, nós precisamos, primeiro, respeitar o sigilo. Vamos respeitá-lo. Nós iniciamos a nota exatamente isso. Olha, vamos respeitar o sigilo. Quando o ministro Luiz Fux retirar o sigilo, nós vamos pedir o compartilhamento e vamos verificar aquele material e tomar as providências. Então, de fato, você cria um ambiente em que as providências têm que ser tomadas mesmo antes de você conhecer o teor das acusações, né? O teor das narrativas. Então, isso, de fato, no Brasil de hoje é muito grave, né? Também, por seu lado, é muito grave esses vazamentos. E as pessoas que vazaram, eventualmente, devem ser identificadas. Existe algum tipo de punição para quem vaza? Existe. Dá para identificar quem vazou ou não dá? Quem vazou foi alguém do MPF. Não dá Não para saber. Você não pode saber. Nem né? da PGR, nem do STF, sei lá. Alguém pode ter vazado. E Numa tem como delação- achar quem vazou e tem como... Ué, esses vazamentos aconteceram na prisão do ex-governador, vazaram informação para o ex-governador. Pedro Nadar ficou sabendo uma semana antes. Uma delação ia ser desse preso. tamanho, uma delação desse tamanho tem muitas pessoas que... Olha, esse negócio de vazar coisa para uma determinada emissora, lá em Mato Grosso do Sul, aconteceu uma zica lá uma vez, que iam prender um prefeito, a PF ia prender um prefeito lá, o governador, não me lembro direito, e aí alguém vazou para essa emissora para cobrir. E alguém dessa emissora vazou para mais alguém. E esse alguém vazou para a pessoa que ia ser presa. Final da história, a pessoa não foi presa. O Andreola deve saber do que eu estou falando, né, Andreola? Né? O Andreola é assessor de imprensa aqui do procurador. O Andreola sabe, como jornalista. O Rafael também sabe. O senhor deve saber também do que eu estou falando. Não vou falar aqui, porque senão vão me processar, né? Mas não estou nem preocupado também não. Mas caiu toda a cúpula dessa emissora por conta disso. Então, quer dizer, esses vazamentos também atrapalham, né?
deu um tiro no pé da própria emissora também, né? Que sempre vaza as coisas, enfim. Agora, não é só o Alexandre César. Eu fiz todo esse carnaval para mudar de assunto, você viu, Roberto? Não é só o Alexandre César, tem outros procuradores aí envolvidos num suposto esquema, dessa vez com a Odebrecht, né, Rafael? Que receberiam lá 300 e quantos? 376 milhões. 300 e tantos mil reais cada um de propina, uma coisa assim, e tal. Foi aberto um PAD também contra esses procuradores. Que pé que está isso, procurador? Nesse caso, também decorre de uma delação da Odebrecht, que foi firmada pelo grupo Odebrecht, por diretores, pelos donos, né, os sócios proprietários, com o Procurador-Geral da República. Nós solicitamos, nesse caso, já o compartilhamento das provas. Acabamos de receber já uma resposta do Procurador-Geral da República dizendo que nós temos que nos reportar diretamente lá, porque foi delegado a coordenação da Coordenadoria da Lava Jato em Curitiba, e nós devemos então proceder desse modo. Então, nós não tivemos ainda acesso. Está o Chico Lima, inclusive. Acho que é o Dr. Francisco Lima e, salvo engano, acho que o Dr. João Virgílio. João Virgílio. Isso. Deixa eu pegar Que vieram à tona. João Virgílio do Nascimento Sobrinho, Francisco Gomes de Andrade. O João Virgílio foi procurador do Estado, né? Na época do Blairo, né? Na gestão Blairo Mágico. E João Antônio Pacífico de Ferreira. Não, esse acho que é de Mato Grosso do Teriam Sul. sido beneficiados com essas propinas aí de 330 mil. Nesse caso, ainda a Procuradoria adotou, foi levantado pela Lava Jato. A Procuradoria adotou as providências cabíveis, solicitou o compartilhamento das Mas provas e esses estamos caras não são aguardando. demitidos nunca, procurador? Foi essa a pergunta que eu Nós fiz. precisamos respeitar o devido processo legal, nós precisamos ter Mas acesso às muito provas. demorado, não? Precisamos ter acesso formal às provas. Se a gente pega um documento e introduz num processo administrativo, é um processo, depois pode ser anulado, Rafael. Né? E isso acontece invariavelmente por desrespeito ao contraditório, à ampla defesa. Então, assim, nós temos que cumprir toda a liturgia que estabelece a Constituição da Pode acontecer, República. como Né? aconteceu com alguns magistrados aí, de ser aposentado e continuar recebendo 30, 40, 50 Não, mil. essa regra da aposentadoria, ela é exclusiva para o Ministério Público e para a magistratura. Isso é prêmio A advocacia... Né? Vamos falar a verdade. É prêmio Dá para bandido. congelar o Prêmio salário corrupto, né? desses procuradores até que esse fim. Prova essas que o juiz é investigações- corrupto, prova que o procurador é corrupto e aí vai e aposenta o cara ganhando 30, 40, 50 mil por mês. Que punição Pode é deixar essa? claro. Ô, Andreola, me ajuda aí. Isso Que não- punição Eu não é quero ser essa? punido assim, né? Eu também quero ser punido assim, mano. Isso não ocorre na advocacia pública. Nós somos tratados como todos os demais servidores públicos, né, civis ou militares. Lá na Procuradoria em que não tem não isso, tem né? essa regra da aposentadoria. Menos Então, mal. se for praticado um ato infracional que leve à demissão, obviamente rompe o vínculo, e rompendo o vínculo não tem mais remuneração. Mas me tira uma dúvida: o procurador tem foro? Tem foro privilegiado no Tribunal de Justiça para os crimes que foram cometidos eventualmente. Muda a manivela, Vamos mudar, Rafael? vamos mudar. Ô, procurador, e o tal do VLT, hein? Vai ter ou não vai ter? Não vai ter. Essa é uma Pela cara que ele pergunta... fez, Andreola, pela cara que o homem fez aqui, não vai ter, amigo. Não, nós não... Olha, possi- pode esquecer esse tal de VLT, você que está em casa aí, que sonha com essa porcaria, esqueça, tá? Esqueça. Essa é uma decisão que já havia sido tomada em retomar o VLT com o próprio consórcio. Né? Nós tínhamos lá todo o relatório da KPMG que nos amparava para fazer a negociação, né, dando todo o balizamento. Né? O importante é que nós ajuizamos essa ação, o Estado ajuizou, foi feita ali uma perícia e isso aí deu base ao início de negociações para estabelecer no final um acordo e retomar as obras com o próprio consórcio. A todo momento foi-se dito se haveria ou não ao consórcio eventos dolosos e que pudesse levar a atos inidôneos, né, como os que vieram à tona. Isso foi prontamente rechaçado. Nunca houve, portanto, antes do dia 9 de agosto, que foi o dia da Operação Descarrilho, conhecimento por parte da Procuradoria e mesmo dos membros do Ministério Público que estavam atuando nessa possibilidade de acordo com o consórcio, do consórcio de VLT, com o conhecimento destes fatos aí relacionados à propina. Então, assim, nós caminhamos... Procurador, a gente tinha conhecimento aqui, procurador. Mas não tinha provas. Aham. Nós não tínhamos provas, não tínhamos elementos. Quantos anos eu falo isso, né, Gordo, André, na televisão? Mas aí tem que André, ter prova, tem que sem ter prova prova. não tem como. Isso aí é Veja uma, só. uma roubalheira. Eu também acho um tamanho, punhado de coisas, mas a gente- mas André, que criaram, pensa só. roubar dinheiro público, roubar dinheiro Esse- seu. Mas, André, você que foi lá bater palma pra essa Mas agora, porcaria aí. Vamos lá. Assim, Agora tá aí, onde tá? deixa eu chegar aqui.
um contrato de 1 bi 400. Nós não podemos tomar decisões porque a gente acha isso ou aquilo, né? Nós temos que ter também responsabilidade, é uma relação contratual que certamente, se a gente toma uma decisão impensada e não sustentada juridicamente, nós podemos tomar aí uma condenação e quem vai pagar depois somos todos nós, contribuintes do Estado. São os nossos impostos, depois vai para o bolso dessas pessoas. Então, o que é a preocupação? A nossa preocupação naquele momento era retomar VLT ou BRT. Era retomar o VLT porque já tinha 1 bilhão pago e os vagões estavam aqui. Nós fizemos, então, o saneamento de todas as irregularidades. Havia, lógico, muitas irregularidades e nós, no acordo, estávamos superando, saneando, Rafael, todas essas irregularidades. Porque elas eram sanáveis, né? E o Ministério Público, inclusive, se posicionou, a gente estava já quase chegando, finalizando o acordo. Ocorre que, quando vem à tona um fato tão grave quanto esse que veio à tona, com a prática de atos absolutamente inidôneos relacionados ao pagamento possível pagamento, né, de vantagens indevidas por parte do consórcio VLT, de representantes do consórcio VLT para agentes públicos, para ter esta ou aquela providência administrativa, aqueles atos que eram antes sanáveis, regulares, eles passam a ser insanáveis. E também há uma infração ao próprio contrato que estabelece lá que não pode praticar atos inidôneos. A contratada não pode praticar atos inidôneos. Então, assim, não há mais espaço para você convalidar tais condutas dentro do contrato administrativo. Agora, portanto, hoje, nós vamos peticionar em juízo, devemos estar protocolando nas próximas horas aí, uma petição encerrando definitivamente as negociações, de modo que não haverá mais a retomada do VLT com o consórcio VLT, né? Isso é importante deixar claro, não estou falando que não haverá VLT, estou dizendo assim, não haverá a retomada por meio desse contrato com o consórcio VLT em função dos fatos que vieram à tona. Não vai haver VLT com o consórcio VLT. Porém, pode ser que haja o VLT com uma nova licitação ou eventualmente com uma PPP. O governo não desistiu do VLT ainda? Não. Pelo contrário, nós temos uma decisão a ser tomada ainda, o governador está avaliando ainda os estudos que estão sobre a mesa dele. É importante deixar claro, André, que nesse momento, não estou aqui a adiantar nada, óbvio que a decisão é do governador, mas nós temos agora uma posição jurídica em relação a esses fatos que fica mais, vamos dizer assim, adequada para a tomada da decisão em eventualmente se manter o VLT. Porque os vagões já estão aqui, nós já temos trilhos lançados, nós temos já os sistemas adquiridos, os sistemas pagos, eu falo relacionado ao VLT, os vagões e os trilhos todos aqui. Então, assim, para você concluir uma obra dessa, o remanescente de obra que nós temos é em torno de 35%. Quer dizer, hoje, para você concluir o VLT, é uma operação, vamos dizer, mais simples, mais prática do que eventualmente fazer uma alteração. Não precisa fazer essas obras todas de obra de arte. Mas, procurador, você está falando de encerrar esse contrato com o consórcio VLT. E o prejuízo que o consórcio VLT causou para a população cuiabana? Tem uma multa de 10% que o consórcio deveria pagar, 147 milhões. Né? Tem pelo menos parte do valor que ele recebeu, mais de R$1 bilhão, deveria voltar para os cofres públicos. Isso vai acontecer com o encerramento desse É aí que acontece. Hoje nós peticionamos encerrando definitivamente as negociações. Em relação à próxima providência administrativa, é exatamente nós abrimos um processo administrativo em que penalidades serão resolvidas. Por exemplo, a multa de 10% em cima do valor total do contrato. Nós temos também lá prejuízos que foram causados em relação a jogo de planilha, né? E com o encerramento do contrato, isso aí pode vir à tona, que são um valor de em torno de R$100 milhões. Nós temos lá um prejuízo que estava sendo resolvido agora com um acordo que não vai mais existir, em torno de R$11 milhões com a alteração de cláusulas do contrato. E nós temos também que avaliar, e isso aí vai ser feito nesse processo administrativo, só aí eu já falei quase em R$300 milhões. E ainda, eventualmente, alguns outros prejuízos que podem ser mensurados em função dessa questão, da paralisação. Então, de fato, nós vamos exigir do consórcio VLT tudo que é de direito do Estado de Mato Grosso e da sociedade mato-grossense. Vamos exigir do ex-governador Sival Barbosa esses recursos que ele está repassando para a PGR, também na questão da Operação Sodoma, para que retorne ao Estado, para que se invista
na continuidade do VLT? Certamente, em toda delação há uma reparação, né, do dano. 70 milhões que ele vai devolver. Nós não temos 70 milhões. Nós não temos conhecimento dos valores, mas certamente isso vai ser revertido para o estado de Mato Grosso. Essas reparações visam reparar exatamente o erário estadual. Então, esses recursos voltam para serem aplicados no estado de Mato Grosso em políticas públicas. Um negócio de quantos bilhões que foi isso aí? Que o VLT? 1 bilhão e só 70 milhões desse devolveu. Bom, só pegou isso? Mas aí tem a parte do consórcio. Sim, né? Bom, eu acho que devia estar na cadeia quem criou isso aí, quem inventou isso aí, quem enganou todo mundo, falando que ia fazer um VLT em 1 ano e 7 meses. Né? Tá de sacanagem, né, secretário? Ô, procurador. Tá de sacanagem, né? 1 ano e 7 meses? Peraí, né? Não faz. Uma obra dessa é para no mínimo 8 anos para se fazer. Roubando aí. Não é em 1 ano e 7 meses que se faz. Isso eu falei na cara do antigo secretário, era o Maurício, né? Quando ele teve no programa lá atrás. Ele falou, ó, em abril do ano de 2014 eu entrego as chaves do VLT e o VLT pronto. Eu falei, peraí, ele pode entregar. Tem cara de idiota, sabe? Os engenheiros, né? O dinheiro que nós temos aqui, Mato Grosso é um estado de primeiro mundo, né? É tudo evoluído, enfim, e a capacidade técnica, e dá para fazer em 1 ano e 7 meses. Espera aí, né? Em Israel, em Jerusalém, uma cidade do tamanho de Cuiabá, fizeram um VLT igual, 22 quilômetros, alguma coisa, né, Adriano? Levaram 6 anos para fazer. Será que eles são mais incompetentes que a gente? Né, procurador? Peraí, né? Peraí, enganaram todo mundo? Todo mundo não, eu não fui enganado, eu sempre soube que ia dar nisso, enfim. Mas e aí, pergunta, Rafael. Faça a sua próxima pergunta. O VLT vai ter, então? O VLT, o governador vai anunciar a decisão dele nos próximos dias. Há uma tendência em, obviamente, se manter. Eu acho que o VLT subiu no telhado. Agora, procurador, alguém quer assumir essas obras? Ninguém quer. Essa é a pergunta. Não querem assumir a trincheira do Santa Rosa. Exatamente. É uma obrinha pequena, imagine essa obra grande aí. Haverá um estudo de viabilidade em relação à PPP, porque até a PPP, nesse momento, ela é até um pouco mais vantajosa, porque ela trabalha com investimentos privados, né? Então, viria, obviamente, depois de uma licitação, um grupo privado, um consórcio privado, né, com empresas privadas que fariam investimento, concluiriam o VLT, né, todo o projeto aí remanescente, e faria a exploração por um dado período de tempo, 25, 30 anos, do sistema, né? Faria a operação do VLT e se ressarciria ao longo desse período. Então, assim, seria melhor porque não haveria, Rafael, recursos públicos a serem investidos nesse momento. Desafogaria o Estado para gastar nesse momento com saúde, educação, enfim, áreas que são também, assim como a mobilidade urbana, né, numa cidade como Cuiabá, também é fundamental, mas são áreas também essenciais, né, saúde e educação. Então, assim, hoje a intenção de fato é trabalhar-se por uma PPP, né, que atrairíamos investimentos privados, essas obras seriam concluídas com recursos privados e haveria então a exploração por concessão por um tempo. Devia ter sido feito lá atrás. Lá atrás. Nós não Mas aí teríamos... se resolve um problema. Falem o que quiser, mas o chamado pai do VLT, o André não vai me deixar mentir, o chamado pai do VLT, o senhor José Riva, propôs isso lá no início. A ideia era justamente essa, né, André? De fazer só que via tem uma PPP. questão aí, procurador. E aí o antigo governador não quis de jeito nenhum fazer PPP, porque não ia ter os esquemas que teve, que acabou confessando, né? Porque PPP você dá para a empresa tocar e a empresa se vira, né? Nesse esquema, do jeito que fizeram, teve esquema para todo lado, um monte de gente enriqueceu, né? Com o PPP não teria nada disso. Mas a ideia inicial do Baixinho Riva era essa. Falem o que quiser dele, mas a ideia era essa. Na época, acho que o RDC era uma via mais rápida. Não sei se vocês lembram, o regime diferenciado de contratação. Esse RDC de Cuiabá foi o primeiro RDC do Brasil. A lei é de 2011 e logo em seguida foi feito o RDC aqui em Cuiabá. Ele era mais rápido, mais ágil, para que você pudesse fazer as obras para a Copa. Né? E a PPP é uma modelagem mais demorada. É uma modelagem mais demorada. Mas, de fato, hoje, o ideal, de fato, é que nós trabalhemos aí por viabilizar o VLT e viabilizar aí, eventualmente, por uma PPP, por uma parceria, garantindo recursos privados, sem prejudicar o... Então o VLT pode ser que ainda saia. Pode, mas é uma questão. Se resolve hoje esse problema e futuramente o preço da passagem, isso não pode impactar muito no preço da passagem e pobre não andar de VLT?
Rafael, a passagem, os estudos que se tem, os estudos técnicos que se tem, de fato, o custo do VLT, ele é um custo operacional mais alto um pouco, porque ele é movido à energia elétrica, né? Então ele tem um custo mais elevado, porém vai ter um subsídio. É óbvio que o VLT ele vai integrar no sistema de transporte Ele não coletivo. vai se sustentar, isso é verdade. Isso, mas ele vai se integrar com o sistema coletivo urbano, então a passagem, né, o preço vai ser exatamente o mesmo. Se hoje paga R$ 3,80, André? Acho que é R$ 3,80, né? O passe hoje, acho que é R$ 3,60. Vai ser R$ 3,60 e o Estado certamente vai ter que subsidiar. Se estimava nos estudos lá de trás que anualmente o Estado teria que colocar 40 milhões para que as tarifas, que seria o subsídio que o Estado tem que dar, para que a tarifa fique no mesmo valor. Se vocês se lembram, em São Paulo, o subsídio que é pago para que a tarifa fique em R$ 4,00, R$ 4,10, o município de São Paulo paga 1 bilhão, o município de São Paulo paga 1 bilhão para o sistema, para que o metrô e os ônibus se integrem e fiquem a mesma passagem e eles façam a integração. R$ 4,00 lá, mas o cara com R$ 4,00 ele pega um ônibus, né? Pega um metrô, vai e vem. Ele tem uma integração de 4 horas, André, São Paulo. Aqui são 2 horas. Sai de 4 horas. São 2 Aí ele horas. roda 200 km dentro da cidade. Aqui o cara pega um ônibus Lata Velha, roda 5, 6 km e quer pagar R$ 4,00 também. A Várzea Grande, o preço, se não me engano, foi reajustado para R$ 4,00. É absurdo. Pro interno de São Paulo. Absurdo. Bom, e a história dos vagões do VLT irem para a África, procurador? Nós não temos, na verdade, assim, o que existe, André, o que existe é o seguinte, a KPMG mencionou que foram adquiridos 40 vagões. A KPMG menciona que para o sistema de Cuiabá, 25 anos. bastariam 30, não haveria necessidade de ter os 40. Então, assim, essa é uma hipótese que está sendo estudada pela Secretaria de Cidades, né, pela área técnica lá da Secretaria de Cidades, com base nesse estudo da KPMG, em, eventualmente, se fazer a venda de 10 vagões. Mantém-se o VLT com os 30 vagões, que permitem, então, que o sistema funcione perfeitamente, segundo os estudos da KPMG, e esses 10 vagões aí seriam vendidos. Mandaria para outro lugar. E aí, obviamente, nós faríamos uma oferta pública, né? Essa oferta pública viriam interessados num preço padrão O e trem faria que venda. vai andar, ele andaria com 10 vagões, um que vai Com 7, e volta, né? são 20 7 vagões, sobrariam 10 pelo menos de reserva, é isso, acontece. Acho que não, são 40 composições, né? São 40 composições. Composições. 40 trens inteiros, Isso, é isso. com 7 vagões cada um. Eu só não me lembro quantos vagões tem cada um, mas são 40 composições. São composições, isso aí, é isso aí. Isso eu lembro. E aí seriam isso, vai bem, são vários. Porque não é só vários dois, não é só indivíduos, dois, né? São vários indivíduos. Então aí seriam vendidos 10 composições dessas e nós faríamos então megalomania, faríamos a venda. Isso aí Qual traria dinheiro. procurador, o VLT subiu no telhado. O VLT, Confesso. com o consórcio Confesso. VLT sim. Confesso. O VLT ainda não, André. Eu acredito ainda que é um projeto. Nós temos aqui, como eu mencionei, adquiridos já e com as penalidades que nós entraremos aí contra o consórcio, nós vamos ter os vagões, todos os trilhos, os sistemas, enfim, nós temos que aproveitar toda essa infraestrutura que já foi feita para receber o VLT, todas as desapropriações. André, você pode pensar que nós já temos 250 desapropriações realizadas? 250 desapropriações já foram feitas, já foram pagas. Então, assim, veja, nós temos uma situação também, que é um dado da vida, que é a irreversibilidade. Sim, mas tem algumas aí coisas na vida que são quando irreversíveis. você Você olha começa a construir uma casa, a hora que você coloca ela de pé, aí a sua mulher quer construir mais Não 3 ou tem 4 banheiros, mudar um quarto, você fala, não posso, não tem jeito mais. Agora nós vamos terminar isso aqui. É mais ou menos o que ocorre com o VLT. Mas a gente né? vê o que ocorre na Ilha da Banana, para tirar meia dúzia de drogaditos ali, é um inferno desgraçado, que você não consegue tirar os caras Ali nós tivemos um grande problema que foi Imagina pra terminar a sobra toda. que está na área de entorno do Patrimônio Histórico Nacional, que é a Igreja do Rosário. Aí acabou se complicando um pouco mais. Empatar a obra, né? Mas o IFAM liberou e foi demolido. Assim, o grande entrave entrave que havia nas desapropriações foram feitas. Então, assim, nós temos já uma situação de caminhamos tanto com o vai VLT. atrapalhar o patrimônio cultural, mas um bando de drogado que fica ali não atrapalha nada. Que assaltam, Fazer um bando de eventualmente esconderijo aí não estupram, atrapalha em nada. colocam em risco a Ô, população. Peraí, isso é para encher o saco só esse pessoal. Procurador, fica no início do falando. programa o senhor falou que conseguiu receber algumas provas da operação Descarrilho.
alguns documentos Sim. do que se trata a operação. O senhor pode explicar para a gente? Assim, são documentos que dão os indícios do que vieram à tona, né? Daqueles pagamentos por meio das empresas, né? A participação das efetiva diligências do consórcio. Isso, a participação de agentes do consórcio, né? Enfim, o depoimento do ex-governador também tá lá. Então, são fatos assim, são os fatos que foram tornados públicos, né, com alguns documentos, relatórios de inteligência, para que a gente possa aí tomar as providências administrativas e abrir o processo administrativo, o que nós vamos fazer já na segunda-feira. Com base nesses documentos, o senhor viu que não tem mais condições de manter o consórcio? Não, com base nesses documentos, para a contundência desses documentos, nós de fato não podemos manter. Procurador, falando em consórcio, o senhor conseguiu num acordo lá com a Votorantim. Votorantim é aquela fábrica gigante de cimento, né, do grupo que era do saudoso Antônio Hermílio de Moraes, recuperar nesse acordo 253 milhões de reais para o Estado. Esse dinheiro, essa grana toda vai entrar nos cofres do Estado? Entra no cofre do Estado, possivelmente ainda nesse mês de Entra agosto. Como? Entra de uma vez? Entra em dinheiro, eles 253 milhões? vão aderir ao refis e vão pagar numa só parcela, isso consta inclusive do termo de ajustamento de conduta. André, esse é um trabalho de auditoria que começou lá em... folga de caixa grande. Isso, é fundamental. Nesse mês nós temos aí o pagamento, inclusive, da parcela, né, do Bank of America. Enfim, é um recurso bastante importante para a gente garantir os compromissos do Estado. É um trabalho importante, um trabalho que começou em 2015 com o governador Pedro Taques, quando mandou auditar todos os incentivos fiscais. Em vários deles foram encontradas algumas pendências, né? Algumas irregularidades. Nesse caso da Votorantim propriamente dito, não foi encontrado nenhum dolo, má fé, né? Nenhuma fraude propriamente dita. Foram, de fato, divergências de interpretação. Eles interpretavam a norma estadual de um modo que, na verdade, não era a interpretação da Secretaria de Fazenda e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, foram apurados lá os valores. Nós chegamos, então, por meio do CIRA, né, com a participação da doutora Ana Cristina Bardusco, né, da Secretaria de Fazenda, um trabalho preponderante da Secretaria de Fazenda, que fez todo o levantamento dos valores, e nós conseguimos atingir, fazendo todo o saneamento dessas interpretações que haviam equivocadas por parte da Votorantim, nós conseguimos sanear os incentivos fiscais e eles vão pagar, então, esses 253 milhões, mas é importante deixar claro que é uma companhia que tem muitos anos já em Mato Grosso, ela prontamente se colocou à disposição para fazer o pagamento e pagar à vista, André. É difícil você ter um contribuinte que haja com esse perfil. De fato, foi algo que nos demonstrou positivamente por parte da Votorantim, que é uma empresa interessada não só em resolver essas pendências, mas também em permanecer gerando empregos em Mato Grosso, que ela tinha uma preocupação grande em sanear para continuar regularmente operando em Mato Grosso. Então, de fato, foi assinado o termo de ajustamento de conduta, esses 253 milhões, são 238 milhões que entram de ICMS no dia 30, até o dia 31 de agosto devem entrar esses recursos, e 15 milhões de reais, André, num projeto muito interessante, 1 milhão e 500 mil para serem aplicados em dois PSFs lá em Nobres, quer dizer, vai beneficiar a sociedade local, né? Tem uma das plantas, tem uma em Cuiabá, na Guia, e a outra em Nobres, e 13 milhões e meio, né, serão, em vez de colocados no Fundeic, que vai para o MT Desenvolve, que é o antigo MT Fomento, a MT Desenvolve. Esse dinheiro vai quadruplicar, o BNDES entra com 4 vezes mais, nós vamos gerar em torno de 60 milhões de reais, Rafael. Esses 60 milhões de reais vão gerar investimentos para microempreendedores no valor de até 50 mil. Quer dizer, até 1.300 pessoas, né, microempreendedores, vão ser beneficiados no estado de Mato Grosso aí com um financiamento. Imagina, numa crise dessa, o cara de repente precisando comprar um freezer a mais numa sorveteria, ele vai conseguir com esse dinheiro, com esse fomento aí, incentivar muitas pessoas. Isso também decorrente do TAC que foi celebrado com a Votorantim. Deixa eu entender, o que a Votorantim fez de errado para estar devendo essa grana toda? No lançamento do incentivo fiscal, por exemplo, ela imaginava que podia começar a usufruir em março, mas na verdade ela podia ter começado a usufruir em junho. Tem a ver com essa por divergência que fizeram aqui isso, de Cuiabá e da Guia e de Nobres. Por exemplo, tem divergências. Essa planta da Guia foi instalada em 2000 e
Em 2013. 2013. Foi no governo passado. Perfeito, foi em 2013. Mas não tem- Foi exatamente isso. Por exemplo, eles entendiam que podia começar em fevereiro a usufruir, quando na verdade era em setembro, outubro. Então, assim, havia essas divergências. Eles vieram, entenderam a interpretação do Estado, acataram a interpretação do Estado e isso aí ensejou Devem ter esse sido crédito ludibriados tributário. também. Não tem nada a ver com aquela farra dos incentivos fiscais que originou a operação. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a situação. Sodoma, não tem nada a ver com farra de incentivo fiscal. Nesse caso, de fato, foram auditorias que foram feitas e identificadas inconsistências, como acontece. Você não, às vezes não tem lá o imposto de renda que, por algum motivo que você declara, não cai na malha, não significa que você praticou um crime, absolutamente nada. Com o caso da Votorantim foi isso. Numa nossa checagem, foi identificado algumas divergências de interpretação, eles vieram, sanearam e no saneamento tem esse Falando pagamento. em sanear, precisa ser modernizado o sistema de controle de incentivos fiscais. Isso passa pelo senhor. Sim, nós estamos trabalhando lá com um projeto de lei, né, em relação ao passado, nós temos muitas situações, André, que não tem nada a ver com as histórias relacionadas a Sodoma, como o Rafael falou. Nós temos, às vezes, por exemplo, do Proleite, você tem laticínios lá de Juara, um laticínio de Pedra Preta, que ele tinha o benefício dele tinha 10 anos e ele tinha lá que cumprir eventualmente o primeiro emprego durante os 10 anos. Aí, num ano, ele deixou de cumprir. Como é que fica esse cara? Ele pode renovar o incentivo dele? Embaixo de um laticínio desse tem 700 produtores de leite. Então, assim, é uma cadeia toda de produtores que estão atrelados a um laticínio. E tem que continuar com o incentivo. Então, assim, em relação ao passado, você está falando de saneamento de incentivos fiscais, foram identificadas lá algumas providências a serem adotadas que, se a empresa ela aderir, né, ela renova o incentivo, saneia aquelas irregularidades, paga um determinado valor que pode ser integrado para o fundo para ser aplicado em microempreendimentos, enfim, gerar novos empregos, gerar renda e emprego, que é o objetivo do desenvolvimento econômico. E, consequentemente, você renova aquele incentivo fiscal, você não mata aquele incentivo fiscal. Matar um incentivo fiscal, muitas vezes, e a história narra, significa você matar empregos, né? E, às vezes, matar uma comunidade local. Você tem algumas cidades em Mato Grosso, você conhece bem o nosso interior, eu também sou do interior, tem algumas cidades no interior que dependem de 1, 2 laticínios. Se você tirar um laticínio desse lá, ficar 1 ano sem operar, as pessoas passam dificuldades. Então, assim, em relação O que não pode é dar incentivo fiscal para o cara vender perfume importado da China, né? Isso. Aí tá de sacanagem, né? E foi o que fizeram. Isso que não pode. Isso foi prontamente revisto. Obviamente, eu estou olhando para trás. Em relação aos benefícios futuros, também está se elaborando lá um novo projeto, de lei. O incentivo fiscal é para quem produz. A indústria. A né? indústria. Quem transforma. Aí o cara compra bugigangaria da China, né? Tem uma loja grande aí. E tem incentivo fiscal. Né? Isso que não dá, né? Nós temos que Isso tem que estimular ser a revisto. industrialização do nosso estado, Isso né? tem que ser revisto. Estimular a agroindústria, enfim, gerar mais produção no nosso Tá, estado, mas acoplada à nossa como é que matriz. você consegue modernizar isso? Como é que se moderniza isso? Incentivos, né? Você tem que incentivar que as empresas elas acoplem digo não assim, só ao processamento. O meio de controle, como conceder, como controlar, como vigiar, enfim, como saber se você está dando um incentivo para quem realmente precisa. Primeiro é segurança jurídica nas concessões, né? Você tem que ter um plano de investimento muito claro. A pessoa que vem para Mato Grosso para fazer um investimento, nós temos que saber primeiro aquele plano de investimento, se ele é factível ou não, e naquele plano de investimento, depois ele tem que ser firmemente fiscalizado. É o que aconteceu com a Votorantim. Foi dado um investimento para ela investir 450 milhões em Mato Grosso. Você passa ali na Estrada da Guia, entra um pouquinho e você vai ver uma fábrica que gera 250 empregos. Então, é isso que tem que ser feito. Você ter um plano com acesso asfaltado e tal. Você tem um plano de investimento e esse plano de investimento e as contrapartidas que o Estado coloca, você tem que gerar uma quantidade de empregos, você tem que, na localidade, você tem que fazer algum investimento social e isso tem que ser controlado ao longo do tempo. O que não dá é para você perder isso de vista e ao longo do tempo, André, você alterar essas condições. Esse é o problema, que você vai gerando insegurança jurídica. Você aumenta a alíquota, diminui a alíquota, modifica as situações
você e dá gera um incentivo. ambiente de insegurança. Você sabe, insegurança não rima com investimento. Onde tem ambiente inseguro, Economia. a economia não prospera, a Inseguro economia que tá dizendo é insegurança jurídica. Né? inseguro Não é do só ponto de vista... insegurança de... É importante deixar claro. Também é insegurança jurídica. Onde você tem insegurança, alguém investe hoje, por exemplo, na Venezuela, um ambiente absolutamente de insegurança jurídica, né? Então é isso que nós precisamos. No Estado nós precisamos ter leis claras, decretos regulamentares objetivos, transparência na fiscalização, que certamente aí só nós por vamos isso ter... que o Temer não caiu, eu estou enganado. Né? Porque quando era a outra senhora, ninguém investia. Porque havia uma insegurança muito grande. Né? Politicamente, do ponto de vista institucional, né? E Você o não tinha... presidente, querendo ou não, ele deu aquela ajustada nessas Mesmo diante da situações turbulência. e não caiu por Não que causa a gente disso, ame né? o Temer, né? Não, de jeito nenhum. Ninguém ama o Temer. Como diz aquele americano, é economia estúpido. Não é isso? Isso aí. Enfim, né? Só não caiu por isso. Né? Não se iludam. Ninguém acha ele bonzinho, não. E nesse aspecto a gente tem que louvar o governador Pedro Táxi tem adotado as medidas para tirar as inseguranças jurídicas que existiam no Estado. Né? Nessa área de incentivos fiscais você tinha muita precariedade na condução dos atos das secretarias. E isso aí foi nas auditorias, isso ficou identificado, e tanto que, por exemplo, em relação a essa empresa que a gente estava mencionando há pouco, que nós fizemos esse termo de ajustamento de conduta, é exatamente para isso. Olha, a partir de agora você tem regras com interpretação. Você não pode ter interpretação dúbia. Não. Sobre o mesmo ponto, papo André, reto. você não pode ter... papo reto. Você não pode, sobre o mesmo ponto, você ter uma interpretação e eu ter outra. Então, quer dizer, isso é insegurança Preto é jurídica. preto, branco é branco, vermelho é vermelho, E o amarelo é cinza amarelo. é o cinza, né? Tenta falar Ponto. que o cinza é quase azul porque não funciona. Essa é a questão. Então, esse ambiente agora, ele está mais seguro do ponto de vista jurídico para nós que recebemos investimentos. Falando nisso, investimento, devedores, segurança jurídica, o Estado tem 250 mil devedores Mais, André. contumazes, né? Mais. Nós já estamos chegando a 400 mil já. São 30 bilhões que o Estado tem voando na praça. Não vai receber nunca isso aí, meu amigo. Vai receber 10%. Só que se receber 10% já são 2 VLTs. Já tá bom, Né? Já tá bom, enfim. Só que desses 250 mil, 300 mil devedores, 90% dessa dívida toda está na mão de 5%? 10%. 70% da dívida está na mão de 10%. 5 mil devedores, mais ou Em menos. torno de 5 mil devedores. É isso. Nós temos grande... Tanto que nós começamos quando eu assumi em Cita janeiro... um grande que está devendo aí. Mas nós temos lá, a maior devedora é a empresa Santa Cruz, da Santa área Cruz. de quase 3 bilhões de 3 reais, bilhões. naquela A de soja, papel. Santa Cruz, o Estado, Nós o tomamos... senhor, pelo trabalho do senhor, conseguiu bloquear Patrimônio, mas nós chegamos nos achou sócios. alguma coisa? Achamos, encontramos, foi Porque, casa, vamos bloquear na conta. Aí você vai na conta do cara, não tem nada. Que casa, adianta? embarcações, enfim, nós encontramos... Conseguiu pouco pegar dinheiro. Conseguimos pegar, ainda estamos apurando exatamente no que é, mas conseguimos chegar a um patrimônio imobiliário também. Isso dá o que mais ou menos em reais? Dá mais de, não sei, deve chegar em torno aí de uns 3 milhões de reais, não mais que isso. Milhões? Quer dizer, 1% da dívida. Essa é uma dívida de 3 bilhões de reais que nós temos que combinar, que nós temos que chegar, e Vai esse é o nosso receber. objetivo agora, é verificar também quem são os beneficiários, né? Os reais beneficiários, que são grupos econômicos, são empresas, pessoas jurídicas que se beneficiaram dessas fraudes. Esse é um trabalho que a gente está Legal, conduzindo, não tentáculo. posso, isso, Entendi. eu não posso revelar ainda, mas nós estamos trabalhando nisso. André, esse é um ponto muito importante. Quando eu assumi, retornando do município, assumi a Procuradoria-Geral do Estado agora em janeiro, nós identificamos lá exatamente isso na área fiscal. Nós temos que nos estruturar do ponto de vista da PGE, da atuação da PGE, trabalhar com inteligência. Se nós temos lá hoje 400 mil, não são mais 250 mil, meu amigo, porque nós escrevemos em dívida ativa em torno de 150 mil devedores de PVA. Então, nós temos lá mais de 400 mil devedores. Não dá para trabalhar com amadorismo. Nós precisamos trabalhar com inteligência, com tecnologia da informação, e nós constituímos aí, o governador nos deu toda a liberdade, nós constituímos, por meio da alteração da lei orgânica da Procuradoria, um grupo de inteligência e recuperação fiscal, é o GIRF. Né? Esse grupo, nós temos hoje 3 procuradores lotados para cuidar exatamente dos grandes devedores e daqueles devedores que são solventes. Então, assim, hoje,
lá na Procuradoria, eu consigo, por meio desse grupo, obter informações, fazer levantamento patrimonial, levantamento de localização de contribuintes. Porque antes um devedor desse, por exemplo, de 3 bilhões, ele era tratado assim como um devedor de IPVA, quer dizer, sem uma estratégia para que você possa, de fato, cobrar o grande devedor, para a gente, inclusive, chegar no pequeno devedor. Na verdade, então, o grande devedor é melhor tratado do que o devedor de IPVA. Porque assim, na medida em que você não tem uma medida efetiva, prática, drástica contra o grande devedor, há um incentivo a que ele se constitua novas empresas e continue a sonegar, né? E isso daí não prejudica apenas os cofres do Estado, isso prejudica a economia, André. É importante deixar claro isso. Um comerciante que eventualmente se estabeleça e deixe de recolher o ICMS, ele pratica a concorrência desleal. Ele mata, sobretudo em Cuiabá, mas no interior também, ele mata o concorrente dele. Se ele vende essa caneca por R$10 e o concorrente paga imposto e vende por 15, onde que as pessoas vão comprar? No de 10. E aquele de 10 não paga R$1 de ICMS. Então, assim, você vê, isso aí cria distorções. Eu sei que não é a pasta do senhor, mas é importante também rever essa carga tributária que o Estado tem, que o país tem, enfim, que ninguém aguenta pagar esses impostos todos, né? Mas isso não justifica, André. Se você paga R$15 numa caneca, nesses R$15, o imposto já tá ali embutido. Mas então, assim, ele é um contribuinte de direito. Só tem sonegação porque a carga é pesadíssima. Você paga uma carga pesada e vem uma Então você vai no pequenininho lá e ele paga lá o ICMS dele ou ele faz a comprinha do mês na casa dele? Ele faz a comprinha do mês na casa dele e dane-se o ICMS. Em relação ao ICMS, eles são repassadores, porque eles embutem o valor do ICMS no produto. Então, assim, quando nós, consumidores finais, vamos ao supermercado e fizemos uma compra lá, está embutido. Então ele tem que repassar. Então, assim, esse ganho, ele se apropria de algo que é do Estado, algo que foi retirado da sociedade. Então é importante deixar claro, o ICMS é um tributo indireto, que quem paga, na verdade, quem é contribuinte de fato, é a sociedade. Então, assim, ele retém a mesma coisa, por exemplo, da energia elétrica. Isso não acontece. Na energia elétrica, você paga a tua conta, lá está embutido o valor da energia elétrica. Assim também na telefonia. Né? 30%. Ainda assim na telefonia. Então, assim, se a empresa de telefonia eventualmente não repassa para o Estado, ela está retendo algo que não é dela. Então, assim, é importante deixar claro, em relação ao ICMS, é um tributo fundamental para o Estado. O Estado tem responsabilidades importantíssimas em segurança pública, em educação, em saúde. O Estado depende desses repasses. Então, assim, aquele comerciante que deixa de pagar é porque ele reteve algo que não é dele. Né? Aspas, é como se fosse uma apropriação indébita. Ele reteve algo que não é dele. Por isso que nós temos que fazer uma cobrança implacável, a começar, sobretudo, e esse é o nosso papel, dos grandes devedores. E nós vamos chegar a todos eles, viu, André? Eu mais pra frente um pouco eu vou... que se apropriam muito mais. Muito mais. Você não tenha dúvida. Eu vou divulgar mais adiante o relatório. Não tem muita margem de manobra. E impede o crescimento do produto, ele já paga na conta lá. Nós vamos apresentar um relatório mais adiante aí do resultado do trabalho desse grupo de inteligência. Mas eu posso dizer para vocês que nós temos hoje uma procuradoria muito mais efetiva, muito mais contundente na cobrança do crédito tributário. 3 bilhões ajudaria bastante a saúde, né? Não tenha dúvida disso. Nós já aumentamos na arrecadação mensal, André. É importante deixar claro. Vou deixar aqui também aqui. Vou deixar o merchan aqui, né? É importante, nós estamos no meio ao refis. Você vai acionar esses devedores ou não? Pelo menos 40 mil, é verdade o que está escrito aqui? Vai ser acionado até o final do ano? Nós vamos acionar na Justiça em torno de 40 mil, mas nós vamos, em relação, sobretudo aos pequenos devedores, né? Ao invés de acionar, a gente vai fazer uma notificação e protesto. Nós estamos também protestando. Mesmo aquele que não pagou o IPVA? O IPVA nós estamos protestando. Nós já protestamos esse ano já, André. Você pagou o IPVA? 37 mil. Não pagou. 37 mil devedores. 37 mil devedores nós já protestamos esse ano e até o final do ano nós vamos chegar a 120 mil devedores. Por isso nós precisamos melhorar de fato a nossa estrutura para receber os contribuintes, né? E isso aconteceu recentemente, nós fomos para uma sede nova, o governador entendeu essa demanda. Se nós sairmos daqui dessa entrevista e formos para a Procuradoria nesse momento, você vai encontrar lá em torno de 60, 70 pessoas devidamente acomodadas, aguardando a sua vez para serem atendidas num ambiente digno, né? Tratar o cidadão adequadamente. Mas também nós vamos superar isso com tecnologia. Estamos investindo para que no site da Procuradoria, Rafael,
o contribuinte tem a condição de fazer todo o seu atendimento remotamente na sua casa, no seu escritório, enfim, com a absoluta tranquilidade. Ele vai acessar e conseguir fazer o parcelamento, emitir a guia e fazer o pagamento. Hoje nós não conseguimos isso porque ainda não estamos integrados com a Secretaria de Fazenda, mas esse trabalho já está muito avançado e porque de fato, vamos imaginar, né, gente, nós temos em torno de 400 mil devedores. Imagina se todo mundo quiser pagar ao mesmo tempo. Nós vamos ter não vou conseguir receber. Então, assim, nós precisamos de investir podia ser em tecnologia. O Detran também, né, André? Podia aliás, o Detran vai começar uma greve de novo, né? Já começaram aí indicativo de greve no mês que vem. Virou rotina, o Detran todo ano tem greve. Enfim, já começa o ano contando, ó, vai ter greve do professor, vai ter greve do Detran. Aí a Procuradoria está lá lutando para receber o IPVA. Não tem greve, né? Bom, o IPVA é a Secretaria de Fazenda, não tem nada a ver com o Detran. Falando em receber, Mato Grosso, pelo que eu estou lendo aqui na minha pauta, tem o quarto maior crescimento em arrecadação, só que a Folha consome quase tudo. E aí, como é que você equaciona isso? Nós encaminhamos para a Assembleia Legislativa nessa semana, né, o secretário da Casa Civil, Zé Adolfo, protocolou com o presidente da Assembleia a PEC de controle de gastos, né, em que se tem um racional muito claro lá, que é conter as despesas correntes. Não, obviamente, é por uma necessidade do Estado brasileiro, mas por uma também obrigação que a União colocou para que nós acessemos lá uma renegociação das dívidas do Estado. Quer dizer, pela Lei Complementar 156, ou o Estado ele faz aqui os ajustes, ou ele é obrigado a continuar pagando os juros que ele vinham pagando lá nos contratos celebrados com a União. Isso vai implicar para o Estado numa economia de 1 bilhão e 300 nos próximos 2 anos, André. Mas nos obriga a fazer isso aí que você mencionou. A folha salarial... pergunta para você. A folha salarial cresceu... Não tem pergunta. A folha salarial cresceu assustadoramente nos últimos 8 anos em Mato Grosso. Nós estamos hoje quase comprometendo, né, do ponto de vista da receita tributária do Estado, a receita própria do Estado. São aquelas projeções de carreira, deixaram umas bombas relógios aí também, vamos falar a verdade. Em torno de 90%, assim, sobra pouco, o que eu quero dizer sobra pouco para investimento, né? Então isso criou uma lógica em que o Estado ele vai, muito brevemente, se inviabilizar do ponto de vista fiscal. Então, se continuar assim, daqui a pouco o governador vai ser um mero gestor de RH. Para pagar despesas com o pessoal. Vai pagar salário, mais nada. Então, assim, o RGA na PEC foi assegurado, né? O que basta é que o que está colocado como regra lá é que você tem que... A arrecadação tem que crescer mais do que a variação da inflação. Vamos supor que o IPCA deu 3%, se a arrecadação 3,1 paga o RGA sem problema. Se crescer 2,9 não paga. Aí isso, a regra que foi criada é exatamente essa. Mas tem que crescer isso com o servidor? Isso, tá dialogado com o servidor, né? E as perspectivas que tem, o secretário Gustavo Oliveira... Oliveira... isso naquele acordo que foi feito, está homologado, está bonitinho. Porque vão chegar na hora lá e falar, não, eu quero RGA, faz greve. Não, em relação ao RGA, isso está bem equacionado, o servidor público entendeu, foi colocado inclusive no acordo já o RGA de 17 e o RGA de 2018, que estão assegurados, isso é uma regra para 2019. Em relação à PEC de gastos, então qual que é o racional dela? Você não pode, no ano que vem, gastar mais em despesas correntes, que é despesa de pessoal e despesas de custeio, de manutenção de órgãos públicos, acima do orçamento de 16 mais 7,5%, que é a variação da inflação. Então, assim, o orçamento nosso, faça chuva, faça sol, você não pode gastar mais do que o que variou da inflação. E o que sobrar, se você arrecadar mais, e exatamente para isso, André, você faz um orçamento tal que vai ter superávit. Entendo o superávit, esse superávit, quer dizer, essa arrecadação adicional é para pagar dívida. Nós temos hoje em Mato Grosso quase R$1 bilhão de restos a pagar de outros exercícios. Então, quer dizer, esse é o déficit. Quer dizer, você chega no final do ano... Você chega no final do ano e não consegue pagar tudo, você deixa restos a pagar. Aí entra no próximo ano com a dívida do ano anterior, chega no final do ano e você adiciona mais restos a pagar. E assim vai virando uma bola de neve. Então a ideia da PEC é exatamente para você interromper esse círculo vicioso, né? Então, e a gente interromper isso e conseguir fazer os ajustes necessários e voltar então a ter condição de investimento. O senhor está de casa nova, secretário?
Mudamos aí a Procuradoria há 20 dias atrás para uma sede nova. Chamei de secretário de novo, né? Mas é a força do procurador. Estamos ali na rotatória da República Mas tem o do status Líbano. de secretário também. Sim, tem o status de secretário. Está na rotatória ali da República do Líbano, na saída para Guia e para Chapada, onde funcionava o hotel. Né? É importante deixar claro a locação. É o Hotel Business Prime, né? Isso, onde funcionava o Hotel Business Prime. É bacana ali nós. Secretário de novo, procurador. É bacana ali. É um bom ambiente. Usa tudo aquilo lá? Usamos quase todo o espaço. Ali também vai ser a MT Gás. O governo alugou aquilo. O governo alugou aquele prédio. Qual o valor do Nós aluguel? pagamos R$190 mil. São 9 mil metros quadrados, são 128 salas. Só lá no térreo nós temos 1.300 metros quadrados. O que era suíte 4 virou sala. Virou salas, foram fechadas, todos os ambientes onde tinham as banheiras foram todos devidamente isolados. Né? Isso é importante deixar ninguém claro. Toma banho de banheira ninguém lá, toma banho de banheira, pode ficar absolutamente tranquilo em relação a isso. Não tem uma banheira. Não tem banheira, absolutamente republicano. Faltava, né? Nós fizemos uma pesquisa, André, ali está saindo R$20 em torno o metro quadrado. Nos outros salas comerciais de Cuiabá, nos prédios comerciais, sairia na faixa de 35 a R$40. O prédio lá tem algumas vantagens que outros prédios não teriam, né? Por exemplo, lá foram deixados todo o sistema de ar-condicionado, dotado do térreo, ali foram deixado um gerador, foi deixado mobília, né? As mobílias dos quartos lá, por exemplo, as bancadas todas ficaram, não teve gasto, nós não gastamos rede lógica, todo o prédio com rede lógica, nós não gastamos nada para entrar naquele prédio e ainda assim o proprietário fica com a manutenção do elevador e de todo o sistema de portas. Aquele prédio é um prédio inteligente porque você abre com aquela chave eletrônica, né? Com cartão, e com essa chave, quando você retira a chave no final do dia da energia, o prédio todo se desliga. Então é um prédio que vai ainda poupar energia. Então nesse aspecto eu pagava num outro prédio, eu estava pagando em torno de R$50 mil, que foi uma locação antiga de 2013, na época do boom de Cuiabá, né? Do mercado imobiliário, antes da Copa e tal. Era um prédio sem condição. Era um prédio sem condição aqui no Goiabeiras. A Procuradoria Fiscal também estava num prédio adaptado lá dentro da Secretaria de Fazenda, não tinha condição de atender os mais de 300 contribuintes que nos procuram diariamente. Então, só para você ter uma ideia, nos 3 dias que nós já estamos nesse prédio novo, nós já atendemos mais de 1.200 contribuintes. Num local digno, a Procuradoria arrecada, no mês passado nós arrecadamos R$13 milhões. Então a Procuradoria é um órgão que, além de gerar receitas, ela é autossuficiente. Além de gerar as receitas, por exemplo, com termos de ajustamento de conduta, com recuperação de ativos, nós também geramos receitas em ICMS, em dívida ativa. Você vai gastar então, R$1,5 milhão por ano com aluguel, não importa. Num mês eu arrecadei R$13 milhões. A nossa ideia dentro daquele espaço ali é melhorar ainda mais a nossa arrecadação, a nossa condição de... Nós vamos, nesse espaço, André, criar um call center para que nós tenhamos condição de fazer os atendimentos das pessoas do interior também, né, por meio do call center do 0800 e fazer o atendimento, encaminhar boleto, assim como funciona uma agência bancária, nós vamos terceirizar esse espaço. Vai vir aquele revoltado e falar, mas gasta quase R$2 milhões por ano com aluguel. Caramba, né? Mas está dando resultado. Se nós tivéssemos, você consegue arrecadar 13 milhões por mês. Se nós tivéssemos condição, de fato, não tenha dúvida, eu ouvi essa crítica, não tenha dúvida, se nós tivéssemos condição hoje de ter 25 milhões em caixa para fazer um prédio de 9 mil metros quadrados e equipá-lo, nós faríamos, não tenha dúvida. O problema é que o Estado hoje não tem 25 milhões para investir num prédio. É a mesma coisa, quando você não tem uma casa própria, o que você faz? Você aluga. Se você tivesse o dinheiro, você compraria um prédio daquele. Custaria uns 25 milhões. Com os equipamentos todos que tem, em torno disso. Então, né? No longo prazo, imagina, R$2 mil por mês de R$2.000 o metro quadrado em torno, vai dar em torno de 18 milhões para construir, 18, 19 milhões para construir, aí você mais para R$5 milhões em torno para você fazer os equipamentos. Isso o BNDES consegue facinho. Consegue, o Estado não tem nem capacidade de endividamento hoje, André. Hoje nós temos desafios muito maiores do que construir prédio. A verdade é assim, o prédio, a Procuradoria, ela é autossustentável, ela gera receita muito maior que as despesas que ela tem. E nós precisávamos, de fato, de um prédio digno. Eu vou dar um último dado. Não basta só que você pague bem também hoje ao servidor público, né? E eu falo dos procuradores. O penúltimo concurso, nós tínhamos 45 procuradores aprovados, que foram chamados. Sabe quantos procuradores nós temos desse concurso hoje, na PGE? 14. Nós perdemos 31 procuradores para outros estados que estão melhor estruturados. Oi? Baixo salário. Não, os salários são dignos, os salários nós estamos recebendo, não podemos reclamar, mas é questão estrutural. A PGE fazer concurso exatamente, por conta de estrutura. E nós ouvimos muito isso os colegas. Então, assim, você perde valores, né? Você treina uma pessoa que tem uma expertise, tem uma briga de capacidade. galo.
É uma briga de galo, mas nós estamos preparados para superá-la. Então, olha... Mas não é rinha de galo, viu? É briga, Viu? é É briga. briga. Não é briga. Quero entregar para o senhor aqui a nossa caneca do programa. O Ademar disse que quer uma também, André. Então, providencie uma caneca para o Ademar. Senão ele vai roubar a minha caneca. Essa é a sua caneca do programa. Providencie uma agradeço. caneca para o Ademar Andreola. Leve lá para o seu gabinete Eu agradeço. para a gente tomar um café lá. Obrigado. Os dois ficam convidados. Obrigado. Tanto o Rafael quanto o André estão convidados para me visitar lá visitar a procuradoria. Visitar o prédio. Fica lá no... Se quiser fazer uma Hotel matéria- Business Prime na saída para Chapada. Baita prédio, bacana. André, posso passar uma última? Refis Deve. até o dia 10 de outubro. Né? Todos aqueles que tiverem alguma pendência com dívida ativa de IPVA, de ICMS e TCD, podem se planejar até o dia 10 de outubro, não precisa correr à procuradoria. Né? Nós temos até o 10 de outubro para fazer esse atendimento e nós estamos lá prontos para recebê-los, com 100% de desconto da multa e dos juros no pagamento à vista destes débitos, desde que o fato gerador seja até 2015. Tá bom, secretário. Obrigado. Rafael, obrigado pela presença. Você em casa, obrigado pela sua audiência. Voltamos numa próxima oportunidade com mais uma polêmica e interessante entrevista para você. E, ó, o VLT subiu no telhado, tá? Tchau, até a próxima. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.